Só falta ligar. Isso. Vamos dar início ao nosso curso, nossa aula aqui sobre o livro do Apocalipse. Hoje é o segundo dia e nós ainda estamos nessa parte ainda introdutória, né? Ainda não vamos entrar diretamente no texto hoje. Pretendo fazer isso na próxima semana. Hoje ainda nós estamos tratando sobre esses principais recursos do livro como um todo. Mas em especial, hoje eu quero falar sobre os recursos literários. A parte dos números, o uso dos números em Apocalipse e também tentar mostrar aos irmãos como ele usa o Antigo Testamento. Eu disse lá que essas são as duas principais ferramentas de interpretação do livro. Entender o uso dos recursos literários e o uso do Antigo Testamento. Mas vamos orar antes de começarmos a meditar a respeito disso. Senhor, muito obrigado por esta noite, porque Tu nos trazes até a Tua casa, onde nos reunimos como Teu povo, para lermos e para meditarmos na Tua palavra. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio. Só o Teu Espírito pode nos dar entendimento, compreensão da Tua palavra como um todo, e em especial deste livro que estamos separados aqui, meditando neste período. Pedimos que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos livre de toda especulação, nos livre de todo o espírito de mera curiosidade, mas nos dê, Senhor Deus, um verdadeiro anseio por compreender o que está escrito, para que nós possamos praticar também o que está escrito, ó Deus. Abra os nossos olhos, como pediu o salmista, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, continuando então o nosso estudo. Semana passada nós falamos sobre a introdução do Apocalipse. Especialmente eu tentei situar os irmãos naquilo que é o essencial, o mais importante, o que nós temos que entender antes de começar a ler o livro. E um dos pontos que eu enfatizei é que nós não devemos tentar interpretar o Apocalipse como se ele tivesse sido escrito só para nós, né? Essa talvez tenha sido a prática mais comum e mais errônea ao longo dos séculos. Cada leitor, ele se aproxima do livro achando que é só ele o livro e ninguém mais. E é como se, né, aquele livro tivesse acabado de cair do céu na mão desse leitor, e esse leitor agora vai ter que interpretar por si mesmo esse livro e, claro, vai atribuir a ele, portanto, significados que não estão, muitas vezes, no texto. A coisa que nós mais temos que cuidar, e isso tem a ver com a leitura da Bíblia como um todo, não é só o Apocalipse, como um todo, é tentar não empurrar para dentro do texto aquilo que não está lá, né? Ou seja, as nossas próprias ideias pré-concebidas, as nossas, portanto, pressuposições e até preconceitos. Deixar o texto falar, né? Deixar o texto falar por si mesmo. Nós temos uma palavra lá, né, nos estudos acadêmicos sobre a Bíblia, sobre a Escritura, para descrever essa busca por interpretar, por extrair o significado do texto, que é justamente a palavra exegese. Porque a expressão é tirar do texto, extrair do texto o significado. Mas alguns fazem o contrário. Ao invés de fazer exegese, eles fazem exegese, uma coisa assim. Eis é para, né? Ou seja, então a ideia é empurrar para dentro do texto. O problema é que eu estou me lembrando de uma outra palavra, né, que é a palavra exegege. Mas aí ela está me confundindo aqui no momento. É quando a pessoa realmente, né, não entende nada do texto e apenas coloca a sua própria ideia sobre a passagem. Bom, nosso esforço tem que ser por deixar o texto falar. O texto tem que se mostrar. O texto tem que aparecer. E, queridos, o Apocalipse aparece muito. Ele se mostra demais, porque ele é um texto, né, vistoso, é claro. Todo mundo se impressiona com a leitura dele. Mas eu queria, nesta noite, mostrar que ele é ainda mais impressionante, não só pela construção das cenas impressionantes, mas também pelo modo como o livro é muito bem amarrado no aspecto literário. E para isso eu trago apenas alguns exemplos, né?
como, claro, é o que mais salta aos olhos, é o exemplo do uso do número 7 em Apocalipse. É de longe o principal número, de longe, né? E o autor não tem nenhum pudor em usar esse número o tempo todo. Não é numerologia, não é cabala, alguma coisa assim, tá? É um uso criativo do número 7. É um uso lógico e criativo do número 7. Claro, desde de cara, nós já sabemos que existem 7 igrejas. 7. Depois nós vemos 7 selos. Depois nós vemos 7 trombetas. 7 taças. Só aí já fica muito claro, né, que o número 7 é realmente muito expressivo em Apocalipse. Mas eu gostaria de destacar não apenas esse uso bem explícito, está ali na cara, qualquer um pode ver. Mas queria destacar também o que eu chamo de o uso implícito do Apocalipse. E eu sei que quando eu mostrar isso daqui, vocês vão ficar pensando, né? Mas será mesmo? Será que é verdade isso? Será que não é só uma coincidência? Será que o autor realmente ele quis e ele se esforçou por estabelecer este padrão? Ou é só aleatório, uma mera coincidência? Bom, aí eu já antecipo dizendo que se for mera coincidência, é muita coincidência, é uma coincidência exorbitante. Vamos deixar o texto falar por si mesmo. Sobre o número 7, nós percebemos, por exemplo, aqui, né, eu listo, que 7 vezes João profere no livro do Apocalipse uma bem-aventurança. E, claro, você pergunta, por que não 5, por que não 8, né? Será que é só uma coincidência? 7 vezes. E é interessante analisar isso, porque nós vemos, já de cara, ele falando isso no terceiro versículo, né, segundo a nossa divisão moderna, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A gente vai estudar esse versículo no tempo certo, entender o significado dele. Mas, enfim, grosso modo, ele está dizendo o quê? Quem lê o livro vai ser bem-aventurado. Quem lê, quem entende, quem guarda, né? Quem pratica o que está no livro. Mais para frente ele vai repetir mais 2 vezes no meio do livro, mais 2 bem-aventuranças, né? Verso 13 do capítulo 14. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem do Senhor, se diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Mais para frente ele fala uma bem-aventurança para quem está atento, né? Para quem está preparado para a volta de Jesus. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E aí, no capítulo 19, pela 4ª vez, ele diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Até aí foram 4 listagens. Agora, nos capítulos finais, mais 3. Às vezes a ideia é de que ele pensou, faltou, né? Eu só tenho 6 aqui, eu vou colocar mais uma para dar o 7. E não é só nesse caso. Eu vou mostrar vários outros casos em que isso se repete, né? E eu insisto, seria coincidência demais se fosse realmente aleatório, né? Não intencional. Assim como ele está estabelecendo o padrão do número 7 como ser um número perfeito, um número completo, e isso não é João quem inventa isso. João é certamente dos autores bíblicos o que mais consistentemente usou o número 7. Isso é de longe. Mas ele não inventou esse padrão. Muito antes dele já se tem essa noção de que 7 é um número importante. Não só no Apocalipse, vocês se lembram quantos milagres estão registrados no Evangelho de João? Já contaram? Quantos milagres João relata no seu Evangelho? 7. 7 milagres. Por que não 6? Por que não 8? Né? E é interessante porque ele próprio, no final do Evangelho, ele diz o quê?
Jesus fez muito mais. Claro que isso aqui, né, Jesus fez muito mais milagres, muito mais sinais, muito mais coisas. Se fosse registrar tudo o que Jesus fez, o que diz João? Não teria livro suficiente. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a seleção do material, né, no caso aí, a seleção dos 7 milagres de Cristo no Evangelho de João, cumpre um propósito de mostrar a plenitude da divindade do Filho de Deus. Do mesmo modo, posso dizer que em Apocalipse, o uso do número 7 aponta para essa ideia também. A plenitude da revelação de Jesus Cristo. Já que é isso que o Apocalipse é, por excelência. É a primeira frase do livro. Apocalipse de Jesus Cristo. O que é Apocalipse? Revelação. Revelação de Jesus Cristo. É a revelação final. É a revelação plena. E como 7, então eu já disse aqui, ele aparece explicitamente tantas vezes em Apocalipse, também esse uso implícito aqui é para que o leitor se atente. As 7 bem-aventuranças de Apocalipse estão relacionadas a permanecer fiel até o fim. A ter o livro, entender o livro, guardar o livro, praticar o livro, pagar o preço disso, tem um custo. Tem um preço, não é dinheiro. Pode até ser, mas é o dinheiro que se perde, não é o dinheiro que se dá. Tem muita gente que acha que o custo é dar dinheiro para a igreja, né? Não, existe um custo de dinheiro sim, mas é o dinheiro que se perde por Cristo, ou que não se ganha por causa da fidelidade a Cristo. É outra história, no tempo certo nós vamos entender. Continuando um pouquinho aqui, nós temos também 7 referências à palavra de Deus. E aí é mais ou menos a mesma rotina, né? Tem 2 no primeiro capítulo, uma lá no 6, outra no 17, 2 no 19 e, finalmente, a última referência à palavra de Deus aparece no capítulo 20. E aqui o caso específico, né, essas 7 referências, elas estão sempre mostrando que a palavra de Deus é verdadeira, deve ser sustentada, e mais uma vez, sempre tem um custo para isso. O custo de sustentar, de defender a verdadeira palavra de Deus. O que mais que nós temos 7 em Apocalipse? 7 expressões perseverança. A palavra perseverança, que é a palavra grega hipomone, ela aparece 7 vezes. Não são 8, não são 5, não são 6, são exatamente 7. Poderia ser uma coincidência, mas se percebe que ela está ficando grande, né? Essa coincidência. E as vezes todas em que a palavra perseverança, e veja como aqui é interessante, né? Ele concluiu 7 vezes, no capítulo 14, na metade do livro, não citou mais nenhuma. Já deu a cota. Já encheu a cota. Não era o caso aqui de ter mais umas 3 ou 4, lá para os capítulos seguintes, mas é uma coisa impressionante, né? Não importa se ele está no capítulo 14, está no 20, quando dá a soma de 7 de algumas expressões, ele para, não usa mais essa palavra. E perseverança em Apocalipse é uma das palavras-chave. Tem uma frase mais chave ainda, mais importante, eu vou abordar por último aqui, tá? Nessa história, dessa série de 7, tem uma frase ainda mais importante. Mas fora essa outra frase ainda mais importante, a palavra mais importante é essa daqui, perseverança. Porque o grande desafio do Apocalipse para os seus leitores é justamente perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo, né? É um chamado para isso. Sem essa perseverança, que não é só a ideia, vejam, não é só a ideia de aguentar até o fim. Não é só a ideia de morrer em ditosa velhice, porém fiel. Claro que isso também é muito bom, né? Mas Apocalipse quer dizer o seguinte: mesmo debaixo da mais intensa tortura,
o crente fiel precisa perseverar. Perseverar é resiliência, não é só paciência, né? Tem a ideia de aguentar firme, de não desanimar diante das lutas e de sabores. Também há 7 referências a o que vai acontecer em breve. E geralmente isso está relacionado à volta de Jesus ou alguma manifestação específica dele que não vai demorar. Então, essa frase que aparece às vezes junta, às vezes dividida, né? Em breve, sem demora, em breve, sem demora. Já no primeiro versículo do livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E lá no último, né? 22:20, aquele que dá testemunho das coisas diz, certamente venho rápido, sem demora. Então, a rapidez do cumprimento das palavras da profecia. Agora, claro, né, é o rápido segundo Deus. Não é o rápido segundo a nossa contagem do tempo. É conforme o propósito de Deus. O que mais nós temos aqui? Também temos 7 referências a Deus como o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele menciona isso também no primeiro capítulo e vai colocando isso ao longo de toda a sua narrativa, até lá no final, quando diz que na Nova Jerusalém não tinha santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, essa expressão, né, que no Antigo Testamento também é muito usada, né, o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. João não está escrevendo em hebraico, está escrevendo em grego, né, mas provavelmente por causa realmente desse conhecimento, dessa vivência que João tem com o Antigo Testamento. E ele reproduz isso mesmo que seja na língua grega. Também é interessante, ele sempre está falando que ele está vendo um anjo. E 7 vezes ele diz em Apocalipse que ele viu um anjo. Viu um anjo, viu um anjo. Muitas vezes esse ver um anjo é uma transição de cena. Mas não significa necessariamente sequência temporal. Muitas vezes é recapitulação, porque é o mesmo anjo que ele já viu. Ele não está vendo necessariamente um outro anjo. Pode ser o caso em algumas situações. Mas, como o livro é muito cíclico, é muito recapitulativo, então também nós vemos essa ideia na expressão sétupla em Apocalipse, então vi um anjo. Eu estou resumindo porque tem mais, tá? Tem muitas coisas mais aqui. E se vocês quiserem ver um estudo assim bem completo sobre isso, enquanto não sai o comentário, né, de Apocalipse, apesar que ele está disponível em e-book. Mas tem um artigo que eu escrevi para a revista Fides Reformata, que vocês baixam de graça no Google. Só procure lá. Na revista Fides Reformata, põe meu nome e coloca uso de números em Apocalipse. E aí tem um artigo acadêmico, tá, com fontes, bibliografia e tudo, mas onde eu abordo todas essas e outras aparições interessantes, né? Mas eu disse lá no começo que tinha uma frase que ela era a mais importante de todas. E é esta aqui, tá? É a frase mais importante e ela também é repetida 7 vezes. Claro, não podia ser diferente, né? Em Apocalipse. Esta palavra, essa frase, né, que é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Essa expressão aqui é como se fosse em Apocalipse, né, como se fosse o grito de guerra do povo de Deus. Sabe daqueles filmes que o povo fala, né, pelo rei, por não sei quem, e vai para a batalha? Então, como se a igreja clamasse isso, né? Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, vamos para a guerra. Para matar? Não, para morrer. Porque os crentes, né, o exército do povo de Deus em Apocalipse é um exército às avessas. Ele vai para o campo de batalha, mas não é para matar, ele vai para morrer. Ele vai para ser mártir, ele vai para ser morto, né, por causa de Jesus Cristo. Então, por isso que tem que ter perseverança. Por isso tem que confiar no Todo-Poderoso. Por isso tem que esperar que logo Ele cumpra suas promessas. Por isso que precisa
entender qual é a bem-aventurança. Todas essas expressões, elas se interligam, né, em Apocalipse. Mas eu quero abordar um pouquinho mais esse ponto aqui, porque realmente eu considero o mais importante de todos. É um chamado para o martírio. É isso que significa essa expressão aqui. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ela resume em Apocalipse o conteúdo central do livro. Um chamado para o martírio. E por que um chamado para o martírio? Porque raramente os crentes querem ser mártires. Vamos condenar alguém por causa disso? Não, né? Quantos de nós, né, estariam dispostos, de fato e de verdade, hoje, a darem sua vida por Cristo, a serem mortos, por algum tipo de pena de morte que pudesse existir, né? Quantos? Muitas vezes a gente até, na teoria, está, né, disposto, a gente até pensa, não, eu vou, mas e na hora H, né? E no momento? No passado não era diferente. Mesmo, e veja que naqueles dias, a ameaça de morte era muito mais real, muito mais próxima, muito mais palpável do que hoje para nós. A nossa chance aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, ou qualquer outra cidade do Brasil, de morrer por Cristo é bem pequena. Pode acontecer eventualmente, mas é bem pequena. A chance dos cristãos da Ásia Menor, que é para quem João escreveu o livro foi enviado para aquelas igrejas, como nós vamos ver, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Aquelas igrejas da Ásia Menor, que hoje é aquela região da Turquia, uma parte ali, até bem conhecida atualmente da Turquia. Ali ficavam aquelas 7 igrejas, vamos observar, estudar isso no tempo certo. O fato é que aqueles irmãos cristãos que moravam naquelas cidades, eles sabiam que havia um risco de serem presos e mortos por causa de Cristo. A grande pergunta a ser feita é: quantos estavam realmente dispostos a fazer isso? E a resposta que nós encontramos do Apocalipse é que uma pequena minoria estava. A grande maioria dos leitores que estão recebendo aqui este livro, naquele momento, não estava disposto. E estava tentando encontrar recursos justamente para evitar a possibilidade. Porque no passado, algumas décadas antes, muitas mortes ocorreram por Cristo, especialmente no período de Nero. Nero realmente fez um banho de sangue, então foi um período de muitos martírios. Provavelmente durante o período de Nero, e isso é lá por volta, né, do ano 63, 64, do primeiro século, nesse período, até os apóstolos principais foram mortos, Paulo, Pedro, e muitos cristãos foram também executados. Mas João está escrevendo aí 30 anos depois. 3 décadas. É muito tempo. Se para nós hoje, né, já é bastante tempo, na velocidade da informação que nós temos, imagine para eles naquele tempo. Era muito tempo. 30 anos depois, era outro mundo. Era outra época, era outro imperador. Aliás, vários imperadores já tinham passado depois de Nero. Até chegar, era outra dinastia de imperadores, agora eram os Flavianos, né? Desde o tempo, primeiro foi o Tito, depois foi o Vespasiano, e finalmente o Domiciano era o imperador romano dos dias, aí, 94, 95, né, do primeiro século. Ou seja, os cristãos, eles estavam tentando viver o seu cristianismo sem entrar em choque com o império, para não correr o risco de serem penalizados por isso. Irmãos, a grande questão do Apocalipse é essa. E por isso ele é tão atual, muito mais do que as pessoas imaginam, esses que ficam
criando visões maiores até do que o livro já mostra. O Apocalipse, ele traz para a igreja, ele mostra primeiro qual é o dilema e depois ele dá a solução para o dilema. É interessante falar isso porque, olha, às vezes nós não percebemos o dilema. Às vezes nós não percebemos o dilema no qual nós estamos envolvidos. E sem perceber o dilema, também nós não vamos saber qual é a solução. Pela leitura que nós fazemos das 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, 90% dos irmãos lá não estavam entendendo o dilema. Não estavam entendendo o que estava em jogo. E o jogo, justamente, o que está em jogo é o testemunho perante o mundo. As perseguições no final do primeiro século não eram tão intensas quanto 30 anos atrás, já disse. Mas estavam ali. E as pessoas podiam ver que havia um risco. Mas também podiam perceber que havia uma chance de fugir, de escapar delas. Ao que parece, aqueles irmãos estavam muito interessados em fazer isso. E é isso o que o Apocalipse duramente condena. Porque eles queriam evitar o martírio. E o Apocalipse entendia que eles deviam assumir o martírio, em vez de tentar evitar. Porque o modo como eles tentavam evitar era justamente agradando aquele que ia matá-los. Nós vamos entender isso com o tempo, tá? Mas só para introduzir. Veja que já no começo, capítulo 1, verso 2, João recebeu a revelação de Cristo, do anjo que por sua vez foi de Cristo, que por sua vez foi do Pai. Tem uma cadeia aí, nós vamos ver depois. O Pai passa para o Filho passa para o anjo passa para João. É um legado. Um legado que agora João passa para a igreja. João manda para as 7 igrejas da Ásia. Ele está transmitindo esse legado. Esse legado tem a ver com a necessidade de atestar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Veja que aqui João está dizendo que isso foi atestado. Porque uma coisa é a gente olhar para o que Cristo fez lá fora e dizer, ele morreu pelos pecados, sim, ele ressuscitou, sim, ele fez o que era necessário. Mas outra coisa é interiorizar isso e dizer, eu também sigo esses passos. A minha vida testifica a vida de Cristo, a imitação de Cristo. E esse é o ponto em Apocalipse, ele está chamando os crentes a serem testemunhas de Jesus e da palavra de Deus. O verso 9 esclarece, João, estou escrevendo para vocês, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui é a razão da prisão. Por que eu fui preso? Por que eu fui exilado na ilha de Pátimos? O motivo está aqui. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ideia básica é o seguinte, porque eu não neguei a Cristo em nenhuma circunstância. Nem grande, nem pequena. Porque eu não neguei a palavra e não neguei a Cristo. Eu fui uma testemunha fiel dele. É tão importante essa palavra testemunha, que vocês vão perceber depois, que a única pessoa em Apocalipse que tem nome próprio, fora João e Jesus, é um homem chamado Antipas. Antipas. É o único nome próprio usado, literal, é o nome dele, Antipas. Ninguém sabe quem é, ninguém tem informação dele, tem lenda sobre isso, mas ninguém tem certeza. Mas esse Antipas, que morava em Pérgamo, é um mártir. Ainda nos dias de Antipas, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E
à igreja de Pérgamo. Antipas foi morto lá em Pérgamo. E Jesus diz que esse Antipas, ele usa um título para Antipas, ele diz: é minha testemunha fiel. O que Apocalipse quer é produzir testemunhas como Antipas. Não quer dizer que todos vão morrer por Cristo, mas significa que todos devem estar dispostos a isso. Como João, que mesmo velhinho, debilitado, com quase 100 anos de idade, foi aprisionado e exilado naquela ilha chamada Patmos. Ele não se negou, ele não tentou fugir desse destino. Ele enfrentou, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, de Jesus. Veja que a próxima menção é o capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, não é só aprisionado agora, é mortos mesmo. Mortos por causa da palavra de Deus e por causa, e aqui veja que interessante, né? Uma pequena modificação na grafia. E isso o Apocalipse faz, porque ele não repete necessariamente, né, monotonamente as expressões. Essas pequenas mudanças, elas servem a um propósito. Qual é o propósito? Progressividade. É uma revelação progressiva. São sessões paralelas, mas progressivas. É o testemunho que elas também sustentavam. Qual foi o testemunho que elas sustentaram? Elas morreram igual a Cristo. Aliás, essas almas, aqui quando chegarmos nós vamos ver, o termo que é usado para designar a morte delas, é o mesmo termo que é usado para designar a morte de Cristo em Apocalipse. Quando fala assim, o cordeiro que... João vê diante do altar um cordeiro como tendo sido morto. É assim que ele descreve. Usando 4 termos em português, nós temos que usar para traduzir uma única palavra do grego. Como tendo sido morto. É a palavra grega esphagêmenon, que significa violentamente assassinado. É a mesma expressão usada aqui. As almas daqueles esphagêmenon, que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então esse foi o testemunho delas. O testemunho delas foi ser morto como Cristo foi. Provavelmente, e aqui é mais um preciosismo literário de João, o mesmo tipo de morte. O mesmo tipo de morte que Jesus morreu. Porque a pena de morte imposta a Cristo não foi a pena de morte imposta aos cidadãos romanos, que era decapitação. A pena de morte imposta a Cristo foi a pena de morte violentamente assassinado. Uma morte violenta, uma morte dolorosa. E estas almas que estão descritas aqui no capítulo 6, verso 9, elas imitaram Jesus, porque elas também foram mortas assim. Não sei se necessariamente crucificados, mas existiam outras formas de pena de morte com dor, né, dolorosa, em Roma. E elas foram vítimas de alguma dessas. Mas era o pior tipo de morte. Mais para frente nós voltamos no capítulo 12, verso 17, e agora veja a mudança. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Só mudou uma palavrinha. A estrutura da frase permanece a mesma, ele troca uma palavra. Né? Qual é a palavra? Palavra substituída por mandamentos. São sinônimos, né? Se você ler o Salmo 119, você percebe, né? São vários os sinônimos para palavra, mandamento, lei, preceitos, tudo mesma coisa. Mas isso é paralelismo progressivo. Você não tem uma mera repetição. E tem uma ideia aqui também de que morrer por Cristo é um mandamento. É um mandamento da nova aliança. Quando os crentes levantam
o cálice da ceia, o que Jesus disse? Fazei isso em memória de mim. Isso não é só para lembrar dele. Não é só para ter uma vaga lembrança. É justamente identificação. Saber que o cálice também pode e frequentemente deve ser bebido por nós, o mesmo cálice de Cristo. Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Se não é, eu bebo. Assim também é a oração da igreja. Pai, se possível, eu não gostaria de ter que beber esse cálice, mas faça a tua vontade e não a minha. Quando os dois irmãos, filhos do trovão, filhos de Zebedeu, vão lá, quem vai é a mãe, primeiro, vai pedir uma ajudinha para os filhos. Mestre, quando, teu reino, aquela coisa toda que nós estamos esperando, meus filhinhos, põe um à tua direita, outro à tua esquerda. Ela só queria o segundo e o terceiro lugar no reino para os seus dois filhos. Mãe, é assim mesmo. Aí Jesus vai falar com eles, e diz: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles ingenuamente falam: de boa, podemos. Não sabiam o que falavam. Jesus disse: e vão. E quem eram os dois? O primeiro e o último dos apóstolos. O primeiro a morrer por Cristo, dos apóstolos, Tiago. E o último, na ilha de Pátimos, o cálice. Bebendo o mesmo cálice que Jesus bebeu. Eles não faziam ideia do que era na época, Certo? Entenderam depois isso. Nós somos chamados também a beber esse cálice. É um mandamento. Bebei dele todos. Quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, Jesus nunca disfarçou que discipulado é cruz. E não é só uma metáfora, não. Não é uma mera metáfora. Meu caminho é o Calvário. Quer vir comigo? Venha. Sem ilusões. Porque a cruz nos aguarda, sempre. Paulo fala isso também, nós somos ovelhas todo dia levados ao matadouro. Em algum momento da história da igreja, nós perdemos isso. Nós perdemos, vou dar uma palavra estranha, o glamour do martírio. Em algum momento a gente perdeu isso. Talvez porque teve um período também que isso ficou muito glamuroso, Então, e hoje também, quando se fala em martírio, pensa no cara que vai explodir uma bomba num shopping center. Assim mesmo. Longe de ser isso. O mártir de Cristo não mata os outros. Ele salva os outros. Pelo seu testemunho fiel por Cristo. E para isso ele está disposto realmente a morrer. Olha o capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos, ele já repete a mesma expressão, de Deus. E agora ele muda a segunda palavra. E a fé em Jesus. Era testemunho, Testemunho, agora a fé em Jesus. Aqui, ousadamente, eu falo que aqui não está bem traduzido. Às vezes, traduzir a Bíblia é muito difícil, sempre é muito difícil. E por isso, nunca critico nenhum tradutor. Porque a dificuldade é realmente imensa. Acontece que a palavra pistes, que aparece aqui, em geral, é fé mesmo. E o tradutor, ele está muito mais acostumado a usar essa palavra para fé, porque quase sempre, quando ela aparece no Novo Testamento, ela significa fé. Então, ele tacou fé aqui também, Foi com fé. E colocou a palavra fé. Mas é fidelidade. É fidelidade o sentido.
E não é a fidelidade a Jesus, mas de Jesus. Porque é o testemunho de Jesus. E é a fidelidade de Jesus. Porque foi a sua fidelidade que o fez ir à cruz. Ele não se negou a isso, ele não evitou a cruz. Ele até pediu, se eu puder não beber o cálice, mas se precisa eu bebo. Ele não negociou a sua fidelidade e ela foi até o fim. O ponto-chave é que os crentes da Ásia Menor não estavam sendo fiéis, boa parte deles, porque estavam encontrando caminhos e subterfúgios para não sofrer consequências pela sua fé. Eles até se organizavam lá entre eles, para tentar evitar as intervenções do império e continuar, como diz, né? Tendo o nome de quem vive. Mas, no fundo, já estavam mortos. E nós temos ainda, no capítulo 20, verso 4, as outras almas que aparecem lá. Vi ainda as almas dos decapitados. Agora são os romanos, são os cidadãos romanos mesmo. Se os do capítulo 6, verso 9, a ênfase aqui está nos violentamente assassinados, que era aquela pena de morte com tortura, agora você tem a pena de morte sem tortura. Não é bom, né? Não é muito agradável receber um machado, uma machadada no pescoço, ou com a espada. No tempo mais anterior, né, é que eles executavam mesmo com o machado. Nos dias de Paulo já era espada, ok? Mas aqui ainda usa a expressão machado, porque existem algumas mortes que você dá o nome ao tipo de morte com a arma. Então, por exemplo, faca, né? Fulano foi esfaqueado. Você já sabe o que significa, né? Esfaqueado. Só que o termo grego é isso, só que com machado. Nós não temos uma palavra em português. Não tem uma palavra em português, né? Só falar, levou uma machadada. Mas não, é mais do que isso. É cortada a cabeça com um machado. É uma palavra só na língua grega. Cortada a cabeça com um machado. E é um termo específico para decapitação. Por isso que a tradução está ótima aqui, né? Decapitados. Os decapitados por causa do quê? Do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Ele inverteu, só inverteu, mas são as mesmas expressões desde o início. E há uma passagem no centro do livro que faz uma aglutinação desses dois termos. Junta-os numa única frase, que é Apocalipse 12, 11. Fala sobre a vitória sobre o dragão. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Você pode imaginar, né? Palavra de Deus, testemunho de Jesus. Mas aqui ele junta os dois. Porque é onde também ele explica o que significa a expressão que vem em seguida. A palavra do testemunho que deram. Qual foi a palavra do testemunho que eles deram? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o que significa? Morreram, só isso. Significa que não fugiram da morte. Não se apegaram à vida. Aceitaram morrer. Colocaram a cabeça debaixo da espada. Aceitaram o destino de sacrifício, de morte sacrificial, no caso aqui, que é realmente uma morte terrível e sangrenta. Isso daqui, meus irmãos, só para finalizar essa parte, a gente vai retomar isso muito ao longo do livro, porque vocês vão perceber o quanto esse é mesmo um assunto central. Muito mais do que dizer quando vai ser o arrebatamento, qual é o milênio, o que vai ter lá no novo céu e nova terra, muito mais do que isso. Ainda que Apocalipse dá umas pinceladas nisso, mas muito mais do que isso, o assunto central é
Nós somos pessoas que, como João, como as almas, como os verdadeiros crentes aí, estão dispostos a sustentar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Senão, né, alguma coisa está muito errado conosco. Ainda mais alguns, agora bem rápido, tá? Uso implícito do 7. Às vezes nós vemos isso até dentro dos versículos. Apocalipse 5,12 diz assim, olha, eu vejo um padrão de 7 na composição desses cânticos. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Conte aí, o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Depois ele repete isso no capítulo 7, verso 12, outra vez dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força. 7. Não são as mesmas palavras. Muda as palavras, mantém o padrão. Mantém a estrutura sétupla. Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Veja, no 5,12, o Cordeiro, Jesus, recebe 7 atributos de louvor. No capítulo 7, o Pai recebe 7 atributos de louvor. O que significa? Igualdade. A mesma glória, a mesma honra, né? O mesmo louvor pleno, sétuplo. Tanto o Cordeiro quanto o próprio Deus são exaltados com cânticos que atribuem 7 expressões similares de adoração. Mais informações, peguem aquele meu artigo lá, mas vejam, por exemplo, o número 4, é o segundo número muito usado em Apocalipse. Se 7 aponta para o céu, 4 é o oposto, aponta para a terra. As coisas da terra, o mundo. Se fala muitas vezes dos 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra, sempre 4 em Apocalipse é um número associado com as realidades terrenas. Mesmo quando João, lá no céu, enxerga seres viventes, criaturas celestiais, mas quando ele vê 4, elas são terrenas. Elas são descritas como, né, semelhante ao leão, semelhante ao novilho, semelhante à águia, representam a criação de Deus. Aliás, esses seres viventes, cheios de olhos, né, são uma mistura interessante, apocalíptica, dos serafins de Isaías 6 com os querubins de Ezequiel 1. João aqui, ele fez uma criatura híbrida, ele vê uma coisa híbrida, porque ao mesmo tempo em que você tem as asas, as 6 asas lá, né, os 3 pares de asas, o coro do serafim, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, é o mesmo coro, mas eles são iguais os querubins de Ezequiel, com olhos por dentro e por fora. Então, Apocalipse faz isso, já é para você poder perceber como ele usa a literatura do Antigo Testamento de uma maneira sui generis, mas eles são representantes da criação. Ok? Depois do capítulo 7, veja, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É um momento aí, né, em que o Senhor está segurando as destruições que virão, até que Ele marque o seu povo. É parecido com o Êxodo, é parecido com a saída do Egito, né? Marca primeiro aí, coloca o sangue nas portas, e depois eu solto o anjo. Não vou soltar o vingador, não vou soltar o destruidor, enquanto não estiverem selados na fronte o meu povo. E já no verso 2, né, fala desses 4 anjos mais uma vez. No capítulo 9, verso 13 também, vem uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, e ela vai executar alguma coisa na terra, né, vai liberar algum tipo de destruição. E justamente é o do verso 14. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Essa é a hora em que eles executam, como quando o destruidor passou pelo meio do Egito e matou todos aqueles que não tinham a marca. Então, no capítulo 20, verso 8, fala dos 4 cantos da terra, as nações rebeldes aqui reunidas para enfrentar o Deus, né, o Senhor, e claro que elas só serão destruídas, mas aparece aí novamente o padrão 4.
Também há o mesmo uso implícito, e também quase sempre associado. Quando eu falei que havia lá os 7 tributos de louvor ao Pai e ao Filho, bom, a gente tem isso parecido, mas pensando no mundo, você vai ver muitas vezes essa expressão quádrupla, tribo, língua, povo e nação. Tribo, língua, povo e nação. Às vezes inverte, né? Os termos podem inverter, mas o padrão permanece sempre o mesmo, 4. Você vê isso aqui em 5:9, você vê em 13:7 e você vê em 14:6. A mesma ideia, quádrupla. O mundo, né? É o mundo como um todo. São as pessoas, tanto como alvo do anúncio da salvação, por um lado, quanto como alvo da condenação daqueles que não recebem, né, a salvação. Capítulo 5, verso 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É o momento de mostrar que também a terra louva a Deus. Os céus já estavam claros, estavam cantando à vontade lá, mas também da terra, né, e debaixo da terra e do mar, realidades terrestres, também há esse louvor quádruplo. O capítulo 6, verso 8 é muito interessante porque nós estamos no 4º selo, 4, e nós temos 4 tipos de destruições atingindo o mundo. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, o inferno estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. Então olha, 4º selo, 4ª parte da terra, são mortos por espada, fome, mortandade, feras. 4, 4, 4. Ainda sobre as obras humanas, muitas vezes há essa identificação com 4. Por exemplo, os homens que não se arrependem em 9:21, eles não se arrependem dos seus assassínios, feitiçarias, prostituição, furtos. Tem uma outra expressão aqui, parecida com a anterior, né? Eu mostrei aqui como língua, tribo, língua, povo e nação aparece em 3 vezes, mas essa outra aqui muda um pouco, é povos, nações, línguas e reis. Mas ainda assim, 4. Veja também a questão da destruição do mundo, sempre com 4 grandes eventos. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e grande terremoto. Esse mesmo padrão quádruplo, 4:5, 8:5, 11:19. Coincidência? Me parece que não. Parece ser padrão mesmo, né? Parece ser um padrão que o autor quis imprimir. A arte humana, é terrena, 4. Voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins. 4 tipos aí de instrumentos musicais. O 3 também aparece bastante. 3 quartos de cevada, 3 anjos, 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, 3 espíritos imundos. A grande cidade foi dividida em 3 partes, 3 portões de cada lado, leste, norte, sul, oeste, mas são 3 portões para 4, né? 3 e 4. E também a série de 3 se refere à divindade com o tríplice clamor das criaturas viventes, dizendo santo, santo, santo. E há uma descrição do poder de Deus que era, que é e que há de vir. Quando eu estudar o capítulo 1, versos 4 em diante, você vai perceber como a estrutura sempre é em 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Parece sermão presbiteriano, né? 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. 6. A maioria das atividades julgadoras de Deus no livro estão no 6. Não é que seja o número do mal, mas ele está associado ao mal e ao juízo de Deus sobre o mal. Então é interessante que no 6º selo, na 6ª trombeta, na 6ª taça, as piores destruições acontecem. E sim, o número da besta é 666. Então, o 6 está ali muito evidente também nisso. Aqui está o número do mal, 10. É o número do mal em Apocalipse. É um número geralmente associado às forças do mal. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, eu não dou 10 para ninguém. Porque o número bom em Apocalipse é 7. Ganhou 7, fica contente. 10 é o número do maligno.
O diabo iria perseguir a igreja de Esmirna por 10 dias. O dragão tem 10 chifres. A besta que emerge do mar tem 10 chifres e 10 diademas. Estes 10 chifres representam 10 reis que estão do lado das forças do mal. O número dos exércitos da cavalaria maligna é 20.000 vezes 10 milhares, tudo múltiplo de 10. E o número de anos que o dragão fica preso é 1000, 10 vezes 1000. Então, o padrão de 10 em Apocalipse é muito frequentemente utilizado para o mal, a representação dos inimigos de Deus e do que acontece com eles também. Mas o número beleza, bonito, é esse aqui, 12. 12 é o número do povo de Deus, é o número da igreja, é o número dos fiéis. Por isso que você encontra tantas vezes ele associado, né, ao povo de Deus. Já no início nós temos 24 anciãos, 12 mais 12. E é uma reminiscência dos 12 patriarcas da velha aliança, os filhos de Jacó, e os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E pouco importa se tem mais lá ou mais aqui. Pouco importa se tem 13, 14 patriarcas, se tem 13, 14 apóstolos, não é literal. A preocupação não é com o literalismo, mas sim com o simbolismo. Porque não se fala em 13 patriarcas, 14, né? Embora, se você pensar que existem duas meias tribos, as meias tribos de Efraim e Manassés, eles são tidos como patriarcas em algum momento também. E se você pegar os apóstolos, tem Matias, tem Paulo, provavelmente Tiago, o meio-irmão do Senhor, todos são apóstolos. Dá uns 14, não importa, são 12. No simbolismo, 12. Apocalipse 7, de 5 a 8, narra a atividade angélica de selar os escolhidos de Deus. São 12.000 de cada tribo de Israel, chegando ao número de 144.000. É por isso esse número. Tem nada de literal aqui. É só porque 12 é o número do povo de Deus em Apocalipse. E ele simbolicamente evoca aqui, né, a salvação de 12.000, porque isso aqui é uma contagem de exército, né? É como quando lá no Antigo Testamento você tem as narrativas e Davi saiu à guerra e chamou quantos mil da tribo tal, quantos mil da tribo tal, quantos mil da tribo tal. E no final ele tem aí os seus valentes, os seus milhares de valentes. Então, é assim também. O Senhor está chamando o seu exército aqui, está selando, separando o seu exército, mas é um exército às avessas. Os valentes de Davi iam ao campo de batalha para matar mesmo. Os de Cristo vão para morrer. Eles não vão para matar. Eles vão para seguirem o Cordeiro, imitarem o Cordeiro. Olha que interessante, já no finzinho, né? A cidade santa, a Nova Jerusalém, tem 12 portas e 12 anjos. Sua muralha tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos. Seu tamanho quadrangular tem 12.000 estádios. E ela é um cubo perfeito aí, né, de altura, comprimento, profundidade, em múltiplos de 12. No meio da sua praça, na visão final, está a árvore da vida produzindo 12 frutos. Esquece qualquer ideia literal. Não são descrições literais. É o simbolismo do 12. Porque aí tudo é povo de Deus. Respira o povo, transpira povo de Deus o tempo todo. Rapidamente também, tem mais algumas formas aqui, né, que são muito criativas. E, irmãos, isso aqui é só uma pontinha do iceberg, mas uma pontinha mesmo. Quantos puderem ler o comentário, lá eu coloco quase que todas as que eu encontrei, né? São muitas desses recursos literários. Por isso que meu comentário ficou assim, só a parte introdutória ficou quase 200 páginas. Antes de entrar no texto mesmo do comentário, porque precisava colocar todos esses detalhes, né? Sei que muitos vão só fazer assim, ó, pular 200 páginas, vão lá para ler. Mas tudo bem, né? Está lá para quem quiser, né? E aguentar. Mas é interessante, veja aqui, referência cruzada. Para mim isso aqui é o que mais importa em Apocalipse. Nem sempre com poesia, como aqui parece ter, tá? Às vezes é simplesmente cruzamento de informação. Como eu mostrei agora há pouco, né? Testemunho de Jesus, depois ele muda para mandamento, depois muda para fidelidade, mas
A ideia vai permanecendo a mesma, enquanto que algo novo é acrescentado. Então, lá em 1:8, Deus diz, eu sou o alfa e o ômega. São aquelas expressões, né, começo e fim, tudo significa a mesma coisa. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, última letra. Português, eu sou o A e o Z. Mais ou menos isso, né? Eu sou o alfa e o ômega. Agora, nas duas próximas vezes, em Apocalipse 1:17, 2:8, Jesus fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Lá no finzinho do livro, o Pai volta dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E na última vez, para finalizar, Cristo fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que parece isso daqui? Aquelas disputas de trova lá no Nordeste, que o pessoal fica trovando um com o outro, cantando um para o outro, né, para ver quem ganha na trova, quem ganha na disputa ali. Né? Acho que também, não sei se chama literatura de cordel, alguma coisa assim, certo? Pai e o filho aqui estão fazendo uma disputa entre eles. O pai fala, eu sou isso, sou aquilo. Ele fala, mas eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. E eu sou isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas não é nenhuma disputa, não. É só, mais uma vez, uma demonstração da plena divindade do Pai, da plena divindade do Filho, né, porque não há aqui nenhum tipo de diminuição, né? Jesus não é inferior ao Pai. Ele tem a mesma grandeza, nobreza, soberania, poder, majestade. Pai e o Filho são iguais em poder, grandeza, eternidade, seus grandes atributos, porque aqui é atributo de eternidade, né? Começo, fim, começo, fim, começo, fim. Okay? Você tem também em Apocalipse 7 confrontos quando os inimigos são destruídos. Se você for ler o Apocalipse de forma linear e cronológica, você vai ficar com um problema. Porque em algum momento você vai ver os mesmos caras sendo mortos de novo. Só mas não morreram tudo aí atrás? Como é que agora estão morrendo tudo de novo? Aqui. E aí, ou a gente assume que uma pessoa pode morrer mais de uma vez, né? Tipo gato que tem 7 vidas. Ou a gente entende que se trata de uma repetição. Uma recapitulação. Em Apocalipse, 7 vezes o Senhor descreve que no fim dos tempos, no momento da volta de Jesus, vai haver uma batalha. Aquela batalha sem graça que eu falei aqui no domingo, não sei quantos lembram, aquela batalha sem graça. Por que sem graça? Porque não tem graça, é só um massacre. Os exércitos se reúnem, se preparam, fazem de tudo para enfrentar o cordeiro, mas ele volta e simplesmente esmaga eles. Não tem graça. Batalha muito rápida. A gente gosta de batalha demorada, né? que dê emoção. Essa batalha não tem emoção. É só um massacre. Ele vem e esmaga os seus inimigos de uma vez só. Mas eu listo aqui todas as vezes, e quando chegar a hora nós vamos abordar isso, né? Todas as vezes em que ele fala. Já no início ele fala, olha, quem não se arrepender, me aguarde, porque eu venho e vai ter luta. Eu vou pelejar com eles com a espada que sai da minha boca. Só um anúncio. No 6,15, primeira descrição. Os reis da terra, os grandes, os poderosos. Aqui, eu pulei lá na parte do 6, né? Mas aqui é interessante. 6º selo, 6 flagelos atingem 6 classes de homens. Você já tem 3 6 aí num só. Que é uma construção literária também bem interessante. Mas, enfim, são destruídos aqui porque chegou o grande dia da ira deles. Novamente no 11:18, novamente no 14:19. Veja que aqui no 14:19, gente, é tanto sangue que corre sangue, né, até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Se matar hoje toda a população da terra, não dá isso aqui. Se matar hoje toda a população, não forma um rio de sangue desse tamanho, igual está descrito aqui em 14:19. Por isso que eu disse, é um massacre. O momento da volta de Cristo é isso. Ele vem para pisar o lagar, né, onde as uvas são colocadas para serem pisadas. E corre
sangue. Aí você fica pensando, quem é que sobrevive? Mas daqui a pouquinho está todo mundo de volta lá, em pé. Né? Não voltou não. Não voltaram dos mortos. Só porque ele vai contar a mesma história outra vez e outra vez. Né? Ele anuncia outra vez a batalha lá no 16:13, quando fala do Armagedon. A primeira vez que ele menciona Armagedon, que é a batalha final. Mas que não é batalha, é só um massacre. É o momento em que Jesus volta para esmagar. Olha os reis da terra, tudo de novo aqui no capítulo 19. Tudo de novo aqui reunido para enfrentar. Já não morreram tudo no sexto selo, quando caiu sobre eles, né? As rochas e tudo mais. Não, é porque é só um recontar da história. Ele não está seguindo uma sequência cronológica. Ele está recapitulando. E a última vez é quando outra vez as nações que já foram destruídas, tantas vezes em Apocalipse, e elas reaparecem outra vez em Apocalipse 27, capítulo 20, verso 7. E para variar, né, desce fogo do céu e consome todo mundo. Sempre batalha sem graça, é sempre massacre, nunca tem qualquer resistência dos homens. Por isso, né, é uma recapitulação. São 7 sessões paralelas. Mas é mais do que isso, não são divisões estanques, elas se sobrepõem, elas se alimentam, elas se desenvolvem conjuntamente. Há muita arte literária na construção do texto, como eu espero conseguir mostrar quando chegar a hora. E essa aqui são as 7, como nós já dissemos no início da aula da semana passada. Né? A primeira então é Cristo e os 7 candeeiros, 1-3, a entronização do Cordeiro e os 7 selos, 4-8, 7 trombetas da ira de Deus, do 8 até o 11, o dragão, seus aliados e as 7 vozes, 12-14, 7 taças da ira de Deus, 15-16, e aí as duas últimas que são mais subjetivas. Eu coloco aqui a destruição dos inimigos em 7 anúncios, 17-19, e as 7 últimas visões da consumação, capítulos 20-22. Nós vamos retomar tudo isso no seu tempo. E para finalizar ainda rapidamente, né, mostrando aos irmãos alguns usos do Antigo Testamento. Eu já mostrei alguma coisa até agora, mas eu trago só esse quadro comparativo. Foi um dos textos que eu mais estudei, né, Apocalipse 12. Acho que foi o texto que eu mais estudei na vida, Apocalipse 12. E eu acho interessante como você precisa ler esse texto, mas não pode se esquecer de Gênesis 3, 14-16. Olha, eu coloco as cores aqui só para você ver, né, como os personagens são os mesmos, como as situações são as mesmas, mas ao mesmo tempo não são. Ao mesmo tempo tudo evolui, né? Porque, olha, lá em Gênesis 3, de 14-16, nós temos uma mulher, certo? Quem é essa mulher? Eva. E ela está vestida do quê? Primeiro nada. Depois, folhas. Depois, peles. Isso no capítulo 3 de Gênesis. Olha essa mulher agora aqui, ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tem roupa lá, tem roupa aqui, mulher lá, mulher aqui, mas você percebe que teve um upgrade, né? Teve um upgrade aqui na mulher. Mas o que foi dito àquela mulher lá de Gênesis 3, no capítulo, do verso 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. É exatamente a posição da mulher aqui no capítulo 12, né? Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Não tem como não relacionar, né? É uma relação direta aqui. De alguma maneira João está pensando naquela cena, mas o que é que ele quer com isso? Esse é o ponto, né? A nossa interpretação do livro passa pelo que então, né? Passa por entender o capítulo 12, ir lá no capítulo 3 de Gênesis, entender o que vem lá e então voltar outra vez ao capítulo 12 para entender. É isso que eu chamo de entender o uso do Antigo Testamento. Mas tem mais gente aqui, né? Não é só a mulher. Qual é o segundo personagem importante da cena? O dragão. João diz que viu um dragão. O que é um dragão? É uma serpente. Aliás,
próprio João chama ele a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, você tem uma serpente em Gênesis 3, ok? E agora você tem um dragão em Apocalipse 12. Também teve, esse aqui é um dragão bombado, foi para a academia, ficou fortão. Não é mais uma serpentezinha ali, né? Ficou um ser colossal, monstruoso, com a sua cauda, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Mas é a mesma serpente. É a mesma serpente. A questão é a seguinte, né? O personagem cresceu. Assim como a personagem da mulher cresceu. Não cresceu literalmente. Cresceu literariamente. Você entende a diferença? Não cresceu em termos literais. Cresceu em termos de simbolismo. Em termos de espiritualidade. No campo espiritual que isso tem que ser interpretado, ok? Como veremos. Mas, o que foi dito ao dragão, né? Foi dito que ele ia rastejar lá em Gênesis 3. Ele ia ser rebaixado, ele ia ser posto no chão. No chão. Pois é isso que acontece no capítulo 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, e foi lançado para a terra. E também em Apocalipse 12, ele é jogado para o chão. Só que dos céus para o chão, dos céus para a terra. Mas é o mesmo simbolismo aqui, certo? Mas o que mais que nós temos igual? Uma cena e na outra. Então nós temos o que Deus disse para a mulher. Eu vou colocar aqui uma confusão. Eu não gostei dessa amizadinha de vocês dois aí, tá? Você, Eva, e você, serpente. E eu vou colocar uma confusão entre vocês. Eu vou estabelecer uma inimizade. Não foi o diabo que disse, eu quero ser inimigo. Não foi a mulher que disse, eu quero ser inimiga. Não, foi Deus que disse, eu quero vocês dois inimigos. Eu quero que vocês dois sejam inimigos. E essa inimizade é o modus operandi de Deus, de resolver tudo o que de mal aconteceu, do início ao fim do mundo. Essa briga não acabou. Essa é a grande batalha escatológica. Essa é a grande batalha. Ela começa aqui, quando o Senhor diz, agora é guerra. Daqui para frente é conflito. Eu estou colocando esse conflito entre você, mulher, entre você, serpente. Não é nesse conflito que Deus diz? Um descendente dela ferirá a tua cabeça. E tu ferirá o calcanhar dele. Briga, guerra, conflito, inimizade. Deus estabeleceu isso como o modo de trazer salvação, redenção e consumação aos seus propósitos no mundo. Não dá para minimizar a grandeza disso. Para toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento. O dragão obedece. Deus diz, é guerra, é briga. Ele vai lá brigar. Ele se detém, ele está parado diante da mulher na cena do capítulo 12. O que ele quer fazer? Devorar o filho dela quando nascer. Ele quer devorar este filho. Sim, chegamos ao mais importante personagem de toda a série. O filho. O que foi que Deus prometeu para a mulher? Um filho. Não era para ter, mas vai ter. Era para você morrer agora mesmo, mas em vez de morrer, eu vou fazer o seguinte, você vai ter um filho. Multiplicarei a tua descendência. Você vai ter filho. Vários filhos, mas no fundo é um só. Aquele que vai esmagar, ferir a cabeça da serpente. E esse filho, então, está aqui, né, no ventre da mulher. E por isso o dragão está diante dela, tentando devorar o filho.
Irmãos, no tempo certo também falaremos sobre isso, mas esses poucos versículos aqui, Apocalipse 12, de 1 a 4, é um desses textos totalizantes, sabe? Você consegue ver aqui, nessa figura apocalíptica, a totalidade do plano de Deus do início ao fim. O modo como isso foi se desdobrando nas páginas do Antigo Testamento e se consumando aqui nas páginas do Novo Testamento. Mas aqui eu só quero mostrar as correlações. Só para vocês perceberem como não dá para ler Apocalipse sem ler o Antigo Testamento. Sem buscar lá a chave interpretativa. Só que é uma chave dupla. Porque eu também preciso ver as recapitulações do próprio texto. Então, duas coisas sempre em mente. Primeiro, as recapitulações do texto do livro do Apocalipse. Segundo, o que ele vai buscar lá no Antigo Testamento e traz. Só para mostrar mais um quadro, olha esse aqui. Esta é a correlação entre Apocalipse 13, de 1 a 7, e Daniel 7, de 2 a 8. E todas as vezes que você vê corzinha igual de um lado e corzinha igual no outro, é porque são os mesmos personagens, a mesma cena, os mesmos eventos, o mesmo simbolismo. Mas tudo em Apocalipse acaba sendo amplificado. Porque é Apocalipse. Ele amplifica as coisas. É Apocalipse, é a última palavra. É o fim, é a última revelação de Deus para os homens. Então, ele tem que trazer tudo mesmo. Ele precisa encerrar toda essa história. E por isso, há esse aumento tão grande algumas vezes. Não se preocupem, quando chegarmos no capítulo 13 do livro, nós vamos olhar esses detalhes todos aí. Por hoje é só. Eu gostaria de dar a oportunidade de algumas perguntas, algumas dúvidas, se alguém quiser aproveitar esse momento. Pois não? Mais alguém, só para eu me localizar aqui, saber quanto tempo eu dou a cada resposta? Só uma pergunta? Então tem a noite inteira, tem mais um irmão também. Trindade. Ele aponta para a Trindade porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E geralmente, os três aparecem mesmo no livro. Então, já no primeiro capítulo a gente vai ver o quanto isso é claro. Eu chamo o primeiro capítulo de revelação trinitária, porque a Trindade está sempre ali nas estruturas trinárias do primeiro capítulo. Isso é detalhe mesmo, pequeno, mas que a gente consegue perceber, especialmente no texto grego, mas a gente consegue ver em português também. Ok? Sim? O senhor queria perguntar? Quer usar o microfone? Pode perguntar. Boa noite, pastor. Boa noite. Do jeito que o senhor está explicando, está bem didático, a gente consegue até acompanhar. A gente tem aí 70 anos de banco de igreja, a ficha começa a cair. Mas eu tenho alguns entraves crônicos e eu gostaria de contextualizar por um minuto para ver se eu consigo uma resposta do senhor. Sim. Deus, quando criou o nosso mundo, Ele criou o nosso mobiliário, que conhecemos, e o homem. Muito bem. Depois de criado, Deus disse, é tudo muito bom. Não sei depois de quanto tempo Adão e Eva pecaram, mas este pecado veio através da influência de Satanás. Sim. Eu devo deduzir que a corte celestial foi criada bem antes do nosso mundo. Foi. E que Satanás foi expulso bem antes da criação do nosso mundo. Aí não, mas continue. É aí que está o meu equívoco. Ah, entendi. Bom, eu acho que o seu dilema pode se resolver da seguinte maneira. É uma tendência entre nós, pensar que Satanás foi expulso do céu antes da fundação do mundo, em algum momento tal, mas não tinha nem expulso para onde, Ele foi expulso para a terra. Então não dava para ser expulso para a terra
antes da terra existir. Necessariamente, ele tem que ser expulso para a terra depois da terra ter sido criada. Foi uma boa observação sua, né? No final do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus termina a obra da criação, o texto diz: e viu Deus tudo quanto fez, e eis que era muito bom. E ele começou dizendo, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o todo, né, totalidade da criação de Deus. Então, pelo que eu deduzo do capítulo 30, verso 31, né, capítulo 1 de Gênesis, não tem nada mal até aquele momento. E, de fato, a gente encontra algumas expressões que mais tarde na Bíblia serão pejorativas, né, abismo, trevas, águas, já no capítulo 1, mas não encontra a palavra mal ali. Ela não aparece em todos os 31 versículos de Gênesis, capítulo 1. Mas aparece em Gênesis 2. É a primeira aparição da palavra mal. Quando o Senhor diz, colocou o Senhor no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora tem o termo mal. Então eu posso dizer o seguinte, um exercício literário apenas. Até o verso 31 não tinha mal, do capítulo 1. Mas agora no capítulo 2 já tem mal. Então o mal surgiu aí. Entre o final do capítulo 31, do verso 31, e metade do capítulo 2 de Gênesis. O que exatamente o capítulo 2 de Gênesis narra? Qual é o foco da narrativa do capítulo 2 de Gênesis? A criação do ser humano. O 1 só narrou. Fez o Senhor, pó da terra, homem e mulher, os abençoou, multiplicar, etc, etc. Mas é o 2 que dá os detalhes. Que Deus soprou, colocou o Espírito, o fez do pó da terra e colocou a sua... Né, ele diz o que é imagem e semelhança. E já em seguida, está lá o teste. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a minha leitura... nesse sentido é assim, até o momento em que Deus criou o ser humano, Satanás não tinha caído ainda. Ele ainda não era um ser maligno. Ele era só um anjo, um entre tantos, mas ainda não era um ser maligno. Ele se tornou um ser maligno quando o Senhor criou o ser humano. E o fez à sua imagem e semelhança. E isso pode ter sido a razão da queda do diabo. Porque, por 2 motivos. O primeiro pode ter sido um certo ciúme. De pensar que Deus estava usando indevidamente o seu poder. Irmãos, a grande acusação do diabo contra Deus no Antigo Testamento é de usar indevidamente o seu poder. De extrapolar, de sacrificar a sua justiça por causa da sua bondade. Para poder expressar a sua bondade, ele sacrifica a sua justiça. Quando o diabo... Isso é só uma suposição, entenda, só uma suposição. Quando o diabo vê uma criatura do pó, é barro, é pó, sendo feita, levantada, e aí Deus coloca nessa criatura a coisa mais nobre e digna que existe. Porque nem sequer é dito, por exemplo, que os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é dito. Então, talvez aí começa, né, a raiz do pecado de Satanás. E provavelmente ele vai se desenvolver ainda mais quando então o Senhor quer que o ser humano o adore, o ser humano o cultue. E parece que Satanás quer isso para ele. Como um modo de ofender a Deus, porque o problema do diabo é com Deus. Ok? Então, se a especulação me permite um pouco além, porque isso é uma especulação apenas, acontece que então há o teste da queda. Há o teste. Porque, eu pergunto a vocês, por que do nada Deus coloca aquela árvore lá no jardim? Ela não estava no capítulo 1. Ela aparece no capítulo 2. Por que Deus coloca aquela árvore ali no jardim? Então, eu suponho, e veja,
E logo depois que ele coloca a árvore no jardim e dá a ordem para Adão e Eva, não comam, logo depois, no capítulo 3, o diabo está ali. Livre, leve e solto. As perguntas que têm que ser feitas é, por que Deus não colocou o querubim antes? Com a espada reluzente? Com a famosa Lahat Herev? Por que ele não botou a espada reluzente ali para barrar a entrada do diabo? Não, ele deixou ele entrar. Deus foi pego de surpresa. Deus não sabia o que estava acontecendo. Estava distraído. Olhando para o outro lado. Deus estava, sei lá, falando com os anjos e o diabo escondidinho por trás, mas a serpente foi ali. Enquanto Deus não enxerga aqui, enquanto Deus não está vendo. Não. Ele é onisciente, ele é onipresente. Ninguém escapa, ninguém foge. Não há nada oculto dos olhos de Deus, nunca. Então, não tinha ninguém escondidinho na cena. Se ele está lá, é porque Deus deixou. Desculpa, mas não tem outra explicação. Ou você rebaixa Deus da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência. Se ele está ali dentro, se o diabo está ali, testando Adão e Eva, né? Eva no caso, e por tabela Adão, é porque Deus deixou. E se Deus deixou, é porque provavelmente houve um pedido antes. Ou o diabo faz alguma coisa sem pedir. Olha o livro de Jó. Ele não pode fazer nada com Jó, que já é um pecador. Sem Deus dizer, pode, isso não. É Deus quem autoriza, é Deus quem põe limites, é Deus que diz o que pode e o que não pode fazer para o diabo com um pecador que é Jó. Agora você imagina com Adão e Eva. Deus ia deixar ele fazer o que ele bem quisesse? Não, para mim tudo aquilo ali já é um acordo. Porque a justiça de Deus foi desafiada. Desafiada pelo seu principal anjo, Satanás, seu principal anjo. Sendo desafiada a sua justiça, Deus diz, vamos até o fim nessa história. Vamos até o fim nessa história. E por isso o teste é colocado. E por isso Satanás é autorizado a tentar. Mas até aqui, é a minha leitura apenas, ok? Até aqui, só ele é um ser caído. Só ele. Lembra, Apocalipse diz que ele arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas. Ou seja, os outros anjos foram induzidos por ele. Foram atraídos por ele. Mas não caíram com ele. Até aqui, só ele é caído. Só ele é um anjo rebelde. Mas na verdade, o que ele é? Ele é um desafiante. Ele está dizendo para todo mundo no céu, Deus enlouqueceu. Deus perdeu o juízo. Ele fez uma criatura de barro e colocou nelas o Espírito, a presença, a semelhança. Isso não é confiável, não são criaturas confiáveis. E eu vou provar que elas não são confiáveis. Vamos fazer o teste. Deixe-me tentá-las. Deus diz, faz. Quando Adão e Eva caem, pecam, o que passaria na mente do diabo? Não diz? Eu não falei? E agora, Deus? O Senhor vai cumprir a sua palavra ou não? Porque o acordo foi. Se eles comerem, o quê? No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Quem falou isso? O diabo? Deus. Está dada a ordem. A palavra está empenhada. Não é a palavra de qualquer um, não é um mero anjo, foi Deus quem disse. O diabo agora só diz, provei meu ponto. Não são confiáveis.
caíram, desobedeceram. Aguardemos o que Deus vai fazer. Gênesis 3. O Senhor vai ao jardim. Irmão, se fosse a primeira vez que você lesse Gênesis 3, você nunca leu, tá? Nunca leu. Primeira vez. Chegou na sua mão esse livro, você nunca leu. Você está lendo essa história toda. E aí, já aconteceu a queda, já pecaram, a ordem já foi dada. O que você acha que Deus vai fazer no jardim? Matar. O que mais Deus pode fazer? Que outra coisa Deus pode fazer? A não ser ir lá e executar a sua lei, a sua palavra. O que Deus faz? Ele vai ao jardim e... Adão, o que foi que você fez? Você fez o que eu falei para não fazer? O que Deus está esperando? Aliás, por que Deus foi lá? Por que só não mandou um anjo matar todo mundo uma vez? Você sente o drama? É o drama de Deus. E no final, Adão fala, foi ela. Aí Deus diz, minha senhora, foi isso mesmo? A senhora fez isso? O que ela disse? Foi ele. Foi Satanás, foi a serpente. Tá. Deus vai ter a serpente. Pergunta alguma coisa? Visto que isto fizeste, maldita és tu. Como assim? Está punindo o instrumento e não o autor? Vai rastejar, vai comer pó. Ele volta a falar com a mulher. E você, Eva? Vai doer. Mas você vai ter filho. Como assim vai ter filho? Tem que matar. Vai doer. Mas você vai ter filho. E você, Adão? Vai sofrer, vai suar. Mas vai tirar o sustento da terra. Até que você volte para ela. Não vai ser agora. Um terço dos anjos do céu, vendo isso, disseram. E não é que o diabo tinha razão? Deus não cumpriu sua palavra? Deus não foi justo? Por amor a um vaso de barro, ele descumpriu sua palavra. E puniu o cara que disse que ele ia fazer exatamente isso. Ô irmão, vocês acham que os anjos são tudo bobinho? Tudo bobinho, lá no céu, assim, que o diabo disse, vou dar um pirulito para vocês se vocês me seguirem. Eles falam, a gente vai te seguir porque a gente quer um pirulito. O anjo não é bobinho, não. Se eles seguiram, se um terço realmente dos anjos seguiram o diabo na queda, é porque eles se convenceram de que aquela era a coisa certa a ser feita. E depois, claro, foram sendo tomados de toda a maldade. Foram sendo cada vez mais aprisionados nas trevas. E foram se tornando o que eles são, demônios. Caídos e irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Mas só para resumir a sua longa história, né? Sua pergunta que gera toda essa longa história. Só milênios depois chegou o momento de todos esses aí serem expulsos do céu. Satanás e seus anjos. Só quando o Filho de Deus veio, morreu pelos pecados, ressuscitou e fez o quê? Mostrou que nunca foi questão de injustiça. Nunca. Misericórdia não é injustiça. O fato de Deus ter tido misericórdia de Eva, misericórdia de Adão e da sua descendência nunca foi injustiça, sempre foi graça. Mas graça não é barata, é graça cara.
custou a vida do Filho de Deus. Está pago. Toda dívida está paga. Não há injustiça. E então, o Filho de Deus volta aos céus e diz: Satanás, acabou. Pega as suas coisas e fora. Cai fora daqui. Não tem mais espaço para você aqui. Não tem mais acusador. Não tem mais acusação. E pega a sua corda também, ó, para a terra. Todos vocês. Por pouco tempo. Porque o lugar de vocês é o lago que arde com fogo e enxofre. Vocês só vão descer cada vez mais para o fundo. Até chegar ao lago que arde com fogo e enxofre. Tudo isso o Apocalipse mostra. Tudo isso. Mas no seu devido tempo e no seu devido lugar. Tá bom? Irmãos, por hoje é só. Deus abençoe. Vamos orar e terminarmos a exposição de hoje. Senhor, muito obrigado por que nós tivemos a oportunidade aqui de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Há muitos mistérios, ó Deus. Há muitas coisas que nós nunca saberemos ou entenderemos. O pouco que sabemos é por Tua graça. Permite que nós sejamos humildes em reconhecer nossas próprias deficiências. E ajude-nos, ó Deus, a sabermos o que faz diferença realmente para a nossa vida, que é a necessidade de mantermos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Nesse nome santo e precioso é que nós oramos. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe.